Você já sentiu que estava no fundo do poço, sem saída? Que a angústia era tão grande que parecia que a morte estava batendo à sua porta? O salmo de hoje é sobre isso. É um testemunho real de alguém que viveu essa experiência e viu a mão de Deus agindo de forma poderosa. Vamos mergulhar no Salmo 116. Ele começa de uma forma linda e direta. Eu amo o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Isso não é uma obrigação. É uma declaração de amor que nasce da experiência. Ele ama, porque foi ouvido. Ele continua, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto viver. Pense nessa imagem. Deus, o Criador de tudo, se inclinando para ouvir o clamor de uma pessoa. É um gesto de atenção, de cuidado, e por causa disso, a decisão do salmista é clara. Vou orar a vida inteira. Mas qual era a situação dele? Ele descreve com uma honestidade brutal. Cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Ele estava encurralado, sentindo o peso do desespero. A alma estava apertada, o coração aflito. E o que ele fez? Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: Ó Senhor, livra minha alma. No momento mais sombrio ele clamou. Um grito de socorro simples, mas cheio de fé. E a resposta veio. O salmista descobre algo fundamental sobre o caráter de Deus. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. Sim, Deus é justo, mas a sua justiça caminha junto com a misericórdia. Ele não ignora os humildes. Como o próprio salmista diz, o Senhor guarda os simples. Fui abatido, mas ele me livrou. Deus cuida de quem se sente pequeno, de quem está quebrantado. É nesse ponto que a história vira. A alma, antes angustiada, agora recebe uma ordem de paz. Volta, minha alma, ao teu repouso, pois o Senhor te fez bem. O descanso só é possível porque Deus agiu. Ele fez o bem, e que bem foi esse? Pois livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas, e os meus pés da queda. Note que a salvação foi completa. Deus não apenas o livrou da morte, mas também enxugou suas lágrimas e firmou seus passos, para que ele não tropeçasse novamente. Com essa nova vida, vem um novo propósito. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Ele não quer apenas sobreviver. Ele quer viver na presença de Deus, de forma consciente e grata. Ele admite com sinceridade: Criei, por isso falei. Estive muito aflito. A fé não apaga a dor, mas nos dá a força para atravessá-la, e a coragem para falar sobre ela. Diante de tanto cuidado, uma pergunta surge em seu coração: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? É a pergunta que nasce de um coração transbordando de gratidão. O que eu posso fazer para retribuir tanto amor? A resposta dele não é material. Ele diz: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Ele decide celebrar publicamente a sua salvação. Pagarei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. A gratidão dele não fica em segredo. Ela se torna um testemunho público, uma adoração coletiva. O salmo continua com uma verdade profunda. Preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Até no momento final da vida, Deus está perto. A vida e a morte daqueles que o amam são valiosas para ele. E o salmista se reconhece: ó Senhor, deveras sou teu servo. Soltaste as minhas cadeias. Ele foi liberto da angústia, do desespero, do medo. E agora, por amor, ele se torna servo. Uma servidão que não é escravidão, mas uma entrega voluntária e feliz. E como ele expressa essa servidão? Oferecer-te-ei sacrifícios de louvor, e invocarei o nome do Senhor. O sacrifício agora é o louvor. A gratidão expressa em palavras e canções. O salmo termina como começou, com adoração pública e cheia de alegria. Pagarei os meus votos ao Senhor, nos átrios da casa do Senhor. No meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. Quem foi salvo, não consegue ficar em silêncio. Este salmo nos ensina que Deus ouve. Ele se inclina para escutar nosso clamor. Ele nos livra do nosso pior momento. E quando experimentamos essa salvação, nosso coração se enche de um amor que precisa ser compartilhado. A resposta natural é viver para Ele, com louvor, com fidelidade e com alegria. Se essa mensagem tocou o seu coração hoje, peço que você curta este vídeo e comente aqui embaixo. Amo o Senhor, porque Ele me ouviu. E claro, inscreva-se no canal para receber mais salmos e histórias da Bíblia
contadas com emoção e verdade. Muito obrigado pela sua companhia, e até o nosso próximo Salmo da Fé.